Ao relatar as circunstâncias que levaram ao meu confinamento neste refúgio para dementes, estou ciente de que minha posição atual criará uma dúvida natural sobre a autenticidade de minha narrativa. É um fato lamentável que a maior parte da humanidade seja muito limitada em sua visão mental para pesar com paciência e inteligência esses fenômenos isolados, vistos e sentidos apenas por uns poucos psicologicamente sensíveis que estão fora de sua experiência comum. Homens de intelecto mais amplo sabem que não há distinção nítida entre o real e o irreal, que todas as coisas aparecem como são apenas em virtude dos delicados meios físicos e mentais individuais através dos quais nos tornamos conscientes delas. Mas o materialismo prosaico da maioria condena como loucura os lampejos de supervisão que penetram no véu comum do empirismo óbvio. Meu nome é Jervas Dudley e desde a mais tenra infância tenho sido um sonhador e um visionário. Rico além da necessidade de uma vida profissional e temperamentalmente inadequado para os estudos formais e recreações sociais de meus conhecidos, sempre morei em reinos distantes do mundo visível, passando minha juventude e adolescência com livros antigos e pouco conhecidos, e perambulando pelos campos e bosques da região próxima à minha casa ancestral. Não acho que o que li nesses livros ou vi nesses campos e bosques fosse exatamente o que outros meninos leram e viram lá, mas sobre isso devo dizer pouco, já que um discurso detalhado apenas confirmaria aquelas calúnias cruéis sobre meu intelecto que às vezes ouço dos sussurros dos atendentes furtivos ao meu redor. Basta-me relatar os acontecimentos sem analisar as causas. Eu disse que morava à parte do mundo visível, mas não disse que morava sozinho. Isso nenhum humano pode fazer. Por falta da comunhão dos vivos, ele inevitavelmente recorre à companhia de coisas que não são mais vivas. Perto de minha casa há um singular vale arborizado, em cujas profundezas crepusculares passei a maior parte do meu tempo lendo, pensando e sonhando. Descendo suas encostas cobertas de musgo, os meus primeiros passos de infância foram dados e em torno de seus carvalhos grotescamente retorcidos foram tecidas minhas primeiras fantasias de infância. Bem conheci as dríades que presidem essas árvores e muitas vezes observei suas danças selvagens nos raios de uma lua minguante. Mas dessas coisas não devo falar agora. Contarei apenas sobre a tumba solitária na mais escura das moitas das encostas, o túmulo deserto dos Rides, uma família antiga e exaltada cujo último descendente direto havia sido colocado dentro de seus recessos negros muitas décadas antes do meu nascimento. A abóbada a que me refiro é de granito antigo, desgastado e descolorido pelas brumas e umidade de gerações. Escavada de volta na encosta, a estrutura é visível apenas na entrada. A porta, uma pesada e ameaçadora laje de pedra, pendia de dobradiças de ferro enferrujadas e ficava entreaberta de uma maneira estranhamente sinistra por meio de pesadas correntes de ferro e cadeados, de acordo com um modelo horrível de meio século atrás.
Os descendentes do que estão aqui enterrados haviam coroado uma vez o declive que sustenta o túmulo, mas há muito fora vítima das chamas que surgiram de um desastroso relâmpago. Da tempestade da meia-noite que destruiu essa sombria morada, os habitantes mais antigos da região às vezes falam em voz baixa e inquieta, aludindo ao que eles chamam de ira divina, de uma maneira que em anos posteriores aumentou vagamente o sempre forte fascínio que eu sentia pelo sepulcro escurecido pela floresta. Apenas um homem morreu no incêndio. Quando o último dos ides foi enterrado nesse lugar de sombra e quietude, a triste urna cheia de cinzas veio de uma terra distante para a qual a família havia mudado quando a mansão foi incendiada. Ninguém colocava flores diante do portal de granito e poucos se preocupavam em enfrentar as sombras deprimentes que parecem demorar-se estranhamente sobre as pedras desgastadas pela água. Jamais esquecerei a tarde em que pela primeira vez tropecei na escondida casa da morte. Foi em pleno verão, quando a alquimia da natureza transmuta a paisagem silvestre em uma massa verde vivida e quase homogênea, quando os sentidos estão quase intoxicados com os mares agitados de verdura úmida e os odores sutilmente indefiníveis do solo e da vegetação. Em tal ambiente, a mente perde sua perspectiva, o tempo e o espaço tornam-se triviais e irreais. E ecos de um passado pré-histórico esquecido batem insistentemente na consciência fascinada. Passei o dia todo vagando pelos bosques místicos do vale, com pensamentos que não preciso discutir e conversar com coisas que não preciso nomear. Para uma criança de 10 anos, eu tinha visto e ouvido muitas maravilhas desconhecidas da multidão e estava estranhamente amadurecido em certos aspectos. Quando, ao forçar meu caminho entre 2 arbustos selvagens, de repente encontrei a entrada da abóbada, não tinha conhecimento do que havia descoberto. Os blocos escuros de granito, a porta tão curiosamente entreaberta e os entalhes fúnebres acima do arco não despertaram em mim associações de caráter triste ou terrível. De sepultura eu sabia e imaginava muito, mas por causa de meu temperamento peculiar, fui mantido longe de qualquer contato pessoal com cemitérios. A estranha casa de pedra na encosta do bosque era para mim apenas uma fonte de interesse e especulação, e seu interior, frio e úmido, que eu espiava em vão pela abertura tão tentadoramente deixada, não continha para mim nenhum indício de morte ou decadência. Mas nesse instante de curiosidade nasceu o desejo loucamente irracional que me trouxe a este inferno de confinamento. Impulsionado por uma voz que deve ter vindo da alma hedionda da floresta, resolvi entrar na penumbra, apesar das pesadas correntes que barravam minha passagem. Na luz minguante do dia, sacudi alternadamente os impedimentos enferrujados com o objetivo de escancarar a porta de pedra e tentei espremer minha forma esguia através do espaço já fornecido, mas nenhum dos planos teve sucesso. A princípio curioso, agora eu estava frenético, e quando no crepúsculo espesso voltei para minha casa, eu tinha jurado aos 100 deuses do bosque que a qualquer custo eu algum dia forçaria a entrada nas profundezas negras e frias que pareciam me chamar.
O médico com a barba grisalha que vem todos os dias ao meu quarto disse uma vez a um visitante que essa decisão marcou o início de uma monomania lamentável, mas deixarei o julgamento final para meus leitores quando eles tiverem aprendido tudo. Os meses que se seguiram à minha descoberta foram gastos em tentativas inúteis de forçar o complicado cadeado da abóbada ligeiramente aberta e investigações cuidadosamente guardadas sobre a natureza e a história da estrutura. Com os ouvidos tradicionalmente receptivos de menino, aprendi muito, embora um sigilo habitual me fizesse não contar a ninguém sobre minhas informações ou minha resolução. Talvez valha a pena mencionar que não fiquei nem um pouco surpreso ou aterrorizado ao saber da natureza da abóbada. Minhas ideias bastante originais sobre a vida e a morte me levaram a associar vagamente o barro frio ao corpo que respira e senti que a grande e sinistra família da mansão incendiada estava de alguma forma representada dentro do espaço de pedra que eu procurava explorar. Contos murmurados de ritos estranhos e festins sem Deus de anos passados no antigo salão me deram um novo e forte interesse pela tumba, diante de cuja porta eu me sentava por horas a cada dia. Certa vez, enfiei uma vela na entrada quase fechada, mas não consegui ver nada além de um lance de degraus de pedra úmidos que desciam. O odor do lugar me repelia, mas me enfeitiçava. Senti que já o conhecia antes, em um passado remoto, além de qualquer lembrança, além até mesmo do meu arrendamento do corpo que agora possuo. Um ano depois de ter visto a tumba pela primeira vez, me deparei com uma tradução corcomida das vidas de Plutarco no sótão cheio de livros de minha casa. Lendo a vida de Teseu, fiquei muito impressionado com aquela passagem que fala da grande pedra sob a qual o herói juvenil encontraria seus sinais de destino quando tivesse idade suficiente para levantar seu enorme peso. Essa lenda teve o efeito de dissipar minha mais aguda impaciência para entrar na cripta, pois me fez sentir que o momento ainda não estava maduro. Mais tarde, disse a mim mesmo que eu deveria adquirir uma força e engenhosidade que me permitiriam destrancar a porta, fortemente acorrentada, com facilidade, mas até então eu faria melhor me conformando com o que parecia ser a vontade do destino. Assim, minhas vigílias junto ao portal úmido tornaram-se menos persistentes, e muito do meu tempo foi gasto em outras atividades, embora igualmente estranhas. Às vezes eu me levantava muito silenciosamente à noite, saindo para passear naqueles cemitérios e locais de sepultamento dos quais meus pais me mantinham longe. O que fiz lá não posso dizer, pois agora não tenho certeza da realidade de certas coisas, mas sei que no dia seguinte, a tal passeio noturno, muitas vezes surpreendia os que me cercavam com meu conhecimento de assuntos quase esquecidos por muitas gerações. Foi depois de uma noite como essa que choquei a comunidade com uma estranha presunção sobre o enterro do rico e célebre Squire Brewster, um criador de história local que foi enterrado em 1711 e cuja lápide de ardósia com uma caveira e ossos cruzados estava lentamente se desintegrando em pó. Em um momento de imaginação infantil, jurei não apenas que o agente funerário Goodman Simpson
Havia roubado os sapatos de fivela de prata, as meias de seda e as roupas de cetim do falecido antes do enterro, mas que o próprio Squire, não totalmente inanimado, havia se virado 2 vezes em seu caixão coberto de montículo no dia seguinte ao enterro. Mas a ideia de entrar na tumba nunca saiu de meus pensamentos, sendo de fato estimulado pela inesperada descoberta genealógica de que minha própria ascendência materna possuía pelo menos uma ligeira ligação com a supostamente extinta família do Hildes. Último de minha raça paterna, fui também o último dessa linha mais antiga e misteriosa. Comecei a sentir que a tumba era minha e a olhar à frente com ardente avidez o momento em que poderia passar por aquela porta de pedra e descer aqueles degraus de pedra viscosos no escuro. Eu criei o hábito de ouvir muito atentamente no portal ligeiramente aberto, escolhendo minhas horas favoritas de quietude da meia-noite para a estranha vigília. Quando atingi a maioridade, fiz uma pequena clareira na moita diante da fachada manchada de mofo da encosta, permitindo que a vegetação circundasse e pendesse sobre o espaço como as paredes e o teto de uma caramanchão silvestre. Esse caramanchão era meu templo, a porta fechada meu santuário, e aqui eu me deitava estendido no chão coberto de musgo, tendo pensamentos e sonhos estranhos. A noite da primeira revelação foi abafada. Devo ter adormecido de cansaço, pois foi com uma nítida sensação de despertar que ouvi as vozes. Desses tons e sotaques êxito em falar, de sua qualidade não vou falar, mas posso dizer que eles apresentavam certas diferenças estranhas no vocabulário, na pronúncia e no modo de expressão. Todas as variações do dialeto da Nova Inglaterra, das sílabas grosseiras dos colonos puritanos, a retórica de 50 anos atrás, pareciam representados naquele colóquio sombrio. Embora só mais tarde percebi o fato. Na época, na verdade, minha atenção foi desviada desse assunto por outro fenômeno. Um fenômeno tão fugaz que eu não poderia jurar sobre sua realidade. Mal acreditei que, ao acordar, uma luz se extinguira apressadamente dentro do sepulcro afundado. Eu não acho que fiquei surpreso ou em pânico, mas sei que algo mudou permanentemente em mim naquela noite. Ao voltar para casa, fui diretamente a um baú apodrecido no sótão, onde encontrei a chave que no dia seguinte destrancou com facilidade a barreira que por tanto tempo havia tentado transpor em vão. Foi no brilho suave do fim da tarde que entrei pela primeira vez na abóbada da encosta abandonada. Um feitiço caiu sobre mim e meu coração saltou com uma exultação que mal posso descrever. Quando fechei a porta atrás de mim e desci os degraus à luz da minha vela solitária, parecia saber o caminho. E embora a vela crepidasse com o fedor sufocante do lugar, senti-me singularmente em casa no ar mofado do ossuário. Olhando ao meu redor, vi muitas lajes de mármore com caixões ou restos de caixões. Alguns deles estavam lacrados e intactos, mas outros quase desapareceram, deixando as alças e placas de prata isoladas em meio a alguns curiosos montes de poeira esbranquiçada. Em uma placa li o nome de Sir Geoffrey Hyde,
que veio de Sussex em 1640 e morreu aqui alguns anos depois. Em uma alcova notável havia um caixão bem preservado e vazio, adornado com um único nome que me trouxe um sorriso e um estremecimento. Um impulso estranho me fez subir na laje larga, apagar minha vela e me deitar dentro da caixa vazia. Na luz cinzenta do amanhecer, saí cambaleando da cripta e tranquei a corrente da porta atrás de mim. Eu não era mais um jovem, embora somente 21 invernos tivessem esfriado meu corpo. Os aldeões madrugadores que observaram meu regresso para casa me olharam com estranheza e se maravilharam com os sinais de folia obscena que viram em alguém cuja vida era conhecida por ser sóbria e solitária. Só apareci diante de meus pais depois de um sono longo e revigorante. Dali em diante eu visitava a tumba todas as noites, vendo, ouvindo e fazendo coisas que nunca devo revelar. Minha fala, sempre suscetível às influências ambientais, foi a primeira a sucumbir à mudança, e meu arcaísmo de dicção subitamente adquirido logo foi notado. Mais tarde, uma estranha ousadia e imprudência entraram em meu comportamento, até que inconscientemente passei a possuir o porte de um homem do mundo, apesar de minha reclusão ao longo da vida. Minha antiga língua silenciosa tornou-se volúvel com a graça fácil de um cavalheiro de Chesterfield, ou com o cinismo ateu de um homem de Rochester. Eu exibi uma erudição peculiar, totalmente diferente da fantástica e monástica sabedoria sobre a qual eu estudara na juventude, e cobri as bordas das folhas dos meus livros com um improviso fácil de epigramas, os quais evocavam acentos de Gay, Prior e a engenhosidade vivaz dos augustanos. Certa manhã, durante o desjejum, cheguei à beira do desastre ao declamar com efusão palpavelmente alcoólica de uma jovialidade setencentista, uma peça de jocosidade georgiana nunca registrada em livro, que dizia mais ou menos o seguinte: venham aqui, meus rapazes, com seus canecos de cerveja, e bebam ao dia de hoje antes que acabe. Empilhe cada um em seu prato uma montanha de carne, pois é comer e beber que nos traz alívio. Então, encha seu corpo, pois a vida logo passará. Quando você estiver morto, você nunca beberá ao seu rei ou à sua moça. Anacreon tinha o nariz vermelho, é o que dizem. Mas o que é um nariz vermelho se você é feliz e contente? Gade me dividiu. Prefiro ser vermelho enquanto estou aqui do que branco como um lírio e morto há meio ano. Então, Betty, minha senhorita, venha me dar um beijo. No inferno não há filha de estalajadeiro como esta. O jovem Harry, apoiado o mais ereto que pôde, em breve perderá a peruca e escorregará para debaixo da mesa. Mas encham suas taças e distribuam-nas melhor debaixo da mesa do que debaixo do chão. Então divirtam-se e zombem, enquanto bebes sedentos, sob 6 pés da terra, e é menos fácil rir. Que o diabo me carregue, se mal me aguento de pé, e maldito seja se consigo ficar de pé ao falar. Aqui, senhorio, peça a Betty que pegue uma cadeira. Vou demorar um pouco para em casa chegar, pois minha esposa não está lá. Então me dê uma mão. Eu não sou capaz de ficar de pé,
mas eu sou feliz enquanto eu permaneço em cima da terra. Nessa época é que adquiri meu medo atual ao fogo e aos temporais. Indiferente até então a tais coisas, tinha por elas agora um indizível horror e me retirava para os recantos mais profundos da casa, assim que nos céus se anunciassem quaisquer sinais de eletricidade. Um dos meus lugares favoritos durante o dia era o porão em ruínas da mansão que havia sido incendiada, e eu imaginava a estrutura como ela era em seu auge. Em certa ocasião, assustei um aldeão ao conduzi-lo com confiança a um porão raso, de cuja existência eu parecia saber, apesar de ter sido invisível e esquecido por muitas gerações. Finalmente veio o que eu temia há muito tempo. Meus pais, alarmados com a maneira e a aparência alteradas de seu único filho, começaram a exercer sobre meus movimentos uma espionagem gentil que ameaçava resultar em desastre. Eu não havia contado a ninguém sobre minhas visitas ao túmulo, tendo guardado meu propósito secreto com zelo religioso desde a infância, mas agora eu era forçado a ter cuidado ao percorrer os labirintos da cavidade arborizada para poder despistar um possível perseguidor. Mantinha minha chave da cripta pendurada em um cordão no pescoço, cuja presença só eu conhecia. Nunca tirei do sepulcro nenhuma das coisas que encontrei dentro de seus muros. Certa manhã, quando saí da tumba úmida e prendi a corrente do portal sem uma mão muito firme, vi em um matagal adjacente o rosto temido de um observador. Certamente o fim estava próximo, pois meu caramanchão foi descoberto e o objetivo de minhas viagens noturnas revelado. O homem não me abordou. Então corri para casa em um esforço para ouvir o que ele poderia relatar ao meu pai preocupado. Estariam minhas jornadas além da porta acorrentada prestes a ser proclamada ao mundo? Imagine meu espanto ao ouvir o espião informar ao meu pai, em um sussurro cauteloso, que eu havia passado a noite no caramanchão, do lado de fora da tumba, com meus olhos sonolentos fixados na fenda onde o portal com o cadeado estava entreaberto. Por que milagre o observador foi assim iludido? Agora eu estava convencido de que uma entidade sobrenatural me protegia. Atrevido por esta circunstância de vir para o céu, comecei a retomar a perfeita abertura ao ir à abóbada, confiante de que ninguém poderia testemunhar minha entrada. Durante uma semana provei ao máximo as alegrias daquele convívio sepulcral, que não devo descrever, até que aquilo aconteceu e fui trazido para esta maldita morada de tristeza e monotonia. Eu não deveria ter me aventurado naquela noite, pois a mancha do trovão estava nas nuvens e uma fosforência infernal subiu do pântano no fundo do vale. O chamado dos mortos também foi diferente. Em vez da tumba na encosta, era o porão carbonizado no topo da encosta cujo demônio presidente acenou para mim com dedos invisíveis. Ao emergir de um bosque intermediário na planície antes da ruína, contemplei ao luar enevoado uma coisa que sempre esperei vagamente. A mansão desaparecida por um século, mais uma vez elevou sua majestosa altura à visão arrebatada. Cada janela em chamas com o esplendor de muitas velas. Ao longo
da longa estrada rolavam as carruagens da nobreza de Boston, enquanto a pé vinha um conjunto numeroso de requintados pulverizados das mansões vizinhas. Com essa multidão eu me misturei, embora soubesse que pertencia aos anfitriões e não aos convidados. Dentro do salão havia música, risadas e vinho por todos os lados. Vários rostos eu reconheci, embora eu devesse tê-los distinguido melhor se tivessem sido murchos ou comidos pela morte em decomposição. Em meio a uma multidão selvagem e imprudente, eu era o mais selvagem e o mais abandonado. A blasfêmia alegre derramou torrentes de meus lábios e em minhas chocantes investidas eu não dei atenção a nenhuma lei de Deus, homem ou natureza. De repente, um estrondo de trovão, ressoando mesmo acima do barulho da folia suína, rasgou o próprio teto e fez um silêncio de medo sobre a ruidosa companhia. Línguas vermelhas de chamas e rajadas de calor abrasador engolfaram a casa, e os agitadores, aterrorizados com a descida de uma calamidade que parecia transcender os limites da natureza não guiada, fugiram gritando na noite. Fiquei preso ao meu assento por um medo rastejante que eu nunca havia sentido antes. E então um segundo horror tomou conta da minha alma. Queimado vivo em cinzas, meu corpo disperso pelos quatro ventos. Eu nunca poderia deitar na tumba dos Hydes. Meu caixão não foi preparado para mim? Eu não tinha o direito de descansar até a eternidade entre os descendentes de Sir Geoffrey Hyde? Sim, eu reivindicaria minha herança de morte, mesmo que minha alma vá buscando através dos tempos outro cortiço para representá-la naquela laje vazia na alcova da abóbada. Gervas Hyde nunca deveria compartilhar o triste destino de Palinurus. Quando o fantasma da casa em chamas se desvaneceu, eu me vi gritando e lutando loucamente nos braços de dois homens, um dos quais era o espião que me seguiu até o túmulo. A chuva caía em torrentes e no horizonte sul havia clarões dos relâmpagos que tão recentemente haviam passado sobre nossas cabeças. Meu pai, com o rosto marcado pela tristeza, ficou parado enquanto eu gritava minhas exigências para ser colocado dentro da tumba, frequentemente admoestando meus captores e me tratarem tão gentilmente quanto pudessem. Um círculo enegrecido no chão do porão em ruínas falava de um violento golpe dos céus. E deste local um grupo de aldeões curiosos com lanternas estava erguendo uma pequena caixa de artesanato antigo que o raio trouxe à luz. Deixando de me contorcer, observei os espectadores enquanto observavam o tesouro e foi permitido compartilharem suas descobertas. A caixa, cujos fechos foram quebrados pelo golpe que a desenterrara, continha muitos papéis e objetos de valor, mas eu tinha olhos para uma coisa só. Era a miniatura de porcelana de um jovem com uma peruca elegantemente enrolada e trazia as iniciais JH. O rosto era tal que, enquanto eu olhava, eu poderia estar estudando meu espelho. No dia seguinte, trouxeram-me para esta sala com as janelas gradeadas, mas de algumas coisas fui informado por um servo idoso e simplório, por quem tive carinho na infância e que, como eu, ama
o Adiro. O que ousei relatar de minhas experiências dentro da cripta me trouxe apenas sorrisos de pena. Meu pai, que me visita com frequência, declara que em nenhum momento passei pelo portal acorrentado e jura que o cadeado enferrujado não era tocado havia 50 anos quando o examinou. Ele até diz que toda a aldeia sabia das minhas viagens ao túmulo e que muitas vezes eu era observado enquanto dormia no caramachão, do lado de fora da fachada sombria. Meus olhos ficavam entreabertos, fixos na fenda que leva ao interior. Contra essas afirmações, não tenho nenhuma prova tangível para oferecer, desde que minha chave do cadeado se perdeu na luta naquela noite de horrores. As coisas estranhas do passado que aprendi durante aqueles encontros noturnos com os mortos, ele descarta como frutos da minha longa e onívora navegação entre os antigos volumes da biblioteca da família. Se não fosse por meu velho criado Hiram, a essa altura eu já estaria bastante convencido da minha loucura. Mas Hiram, leal até o fim, confiou em mim e fez o que me impede a tornar pública pelo menos uma parte da minha história. Há uma semana ele abriu a fechadura que acorrenta a porta do túmulo perpetuamente entreaberta e desceu com uma lanterna para as profundezas escuras. Em uma laje, em uma alcova, ele encontrou um caixão velho, mas vazio, cuja placa manchada traz a única palavra, Gervas. Naquele caixão e naquele jazigo me prometeram que serei enterrado.